O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fiz questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas no sétimo dia, ele abençoou e santificou, dando um exemplo para toda a criação. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, suas instruções, desde o Monte Sinai para o povo de Israel, através de Moshe, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, Shabat cheio da graça, do amor e da fidelidade que só o Eterno pode nos proporcionar. Eu sou o Marcos Aurélio, estamos aqui para a segunda parte dessa porção, nesta manhã, a porção Kitzá, a 21ª porção da Torá, onde a gente vai estar encontrando aí, né, ensinamentos que, como eu disse ontem à noite, que devem ser colocados em prática ao nosso cotidiano, ser assimilados ao nosso cotidiano. E agora pela manhã a gente vai falar justamente sobre esse dia especial que a gente está nesse exato momento, onde o Eterno, por várias vezes, ele salienta, ele ordena, ele ensina ao ser humano que é um dia que se deve separar dos outros, deve santificá-lo. Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência hoje. Amanheci, peguei essa virose que está assolando aqui o Recife, pegou quase todo mundo da empresa. Ontem já estava um pouco ofegante, hoje estou mais ainda, mas vamos seguir em frente, vai dar certo. Então, aqui nessa parte da manhã, nós vamos falar sobre o Shabat. E olha que imagem linda, né? Que foi produzida aí através dos meios tecnológicos de hoje, da inteligência artificial, e é o que a inteligência artificial imagina como sendo a finalização da criação do mundo e o Eterno ao criar toda a terra, né? A separação entre águas e terra, toda a vegetação, todas as árvores, e a gente admira a beleza da criação do Eterno, porque não precisa ser gerado por inteligência artificial para a gente ver que existem paisagens tão mais deslumbrantes do que essa. A gente vai mesmo para Israel ali, quando foi para Israel, a coisa mais linda do mundo. E em qualquer local do mundo você consegue encontrar o dedo, a criação do Eterno, admirar as suas obras, tudo aquilo que ele fez com tanta perfeição, desde uma flor, montanhas, o próprio espelho d'água, né? Já é belíssimo. Então, os animais, né? E a coroa da sua criação, o ser humano, que ele fez com tanta alegria, né? Então, chegamos aí a essa segunda parte dessa porção, a porção Kitzá, e eu coloquei como tema conectando-se à criação. Então, como a gente pode se conectar à criação do Eterno? Como a gente pode ser um com o Eterno nessa criação? Como a gente viu ontem, ninguém que era membro da comunidade de Israel tinha uma posição privilegiada. Todos, aos olhos do Eterno, tinham o mesmo valor. E também eles deveriam cuidar de não transformar os aromas que o Eterno utiliza para o louvor de outra pessoa, de qualquer tipo de coisa que não fosse o próprio Eterno. Hoje veremos no capítulo 31 a continuação dessa ordenança. Veremos que o Eterno novamente salienta o sinal entre o seu povo que está em aliança com ele e o que não está. E o sinal é o Shabat. O aroma agradável que o ser humano demonstra ao Eterno é a sua obediência. E ela é diferente dos demais. Ela tem especificações e normas. Não pode ser alterados, pois em caso de alteração, jamais exalará o mesmo cheiro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se você troca qualquer componente do perfume que o Eterno havia ordenado, da essência que o Eterno havia ordenado, ia mudar a especificação do seu aroma. O Eterno dá as quantidades exatas de cada tipo de produto que deveria ser usado nos seus
nos seus olhos, né? No óleo de unção, no o incenso, né? E não poderia ser alterado. Da mesma forma, a nossa obediência ao Eterno também não pode ser alterada. Não se pode mudar, alterar. Ah, vou colocar o Shabat, o descanso, no domingo, na segunda, quando eu quiser. Não. Em canto nenhum da Escritura aparece isso. Só na cabeça do ser humano. Só o ser humano que tem a arrogância, a prepotência de querer mudar uma ordenança do Eterno. E é isso que a gente vai estudar hoje. Eu peço a você que é novo no canal, que ainda não acompanhou esse tipo de estudo sobre o Shabat, que antes de você tomar qualquer decisão, até às vezes de sair, né? Porque está escutando algo que é diferente daquilo que você acredita, que ouça até o fim. Esse estudo é muito importante para que você possa ter essa compreensão do que a Escritura fala e do que o nosso mestre Yeshua fala. E voltando, como eu disse ontem à noite, esse estudo é voltado para um amigo que fez alguns questionamentos sobre acerca da função e o papel de Yeshua na observância da Torá. Porque ele chegou num determinado ponto que ele acredita que ele já consegue observar a Torá e não precisa dessa confusão que há acerca, que os religiosos fazem acerca das palavras do nosso mestre Yeshua. Eu respeito, mas discordo da opinião, dessa afirmação na realidade. Porém, e por que eu faço isso? Eu vou mostrar a, a maravilha de ensinamento que o nosso mestre Yeshua dá acerca do Shabat. Sem as palavras deles, a gente estaria preso ao crivo dos religiosos. A interpretação dos religiosos. E o nosso mestre, ele veio justamente dar a interpretação que o Eterno queria dar sobre cada mandamento. Então, sem essa interpretação, fica mais difícil, mais complicado para a gente entender a essência dos mandamentos da Torá. E Yeshua ensina perfeitamente a essência da Torá. Então, vamos continuar. Vaiomer Adonai el Moshe lemor. E Adonai disse a Moshe: Veatá daber el bnei Israel lemor. Ach et Shabbatotai tishmeru ki ot riv. Fale ao povo de Israel: guardem os meus Shabbatot, pois este é um sinal entre mim e vocês, que riv beini u venechem u bnechem le doroteihem, para todas as suas gerações, por todas as suas gerações. Lá da Atki Ani Adonai Mikadishem, para que saibam que eu sou Adonai, que os separam para mim. Ou seja, o Eterno, essa palavra Kadishem, é os separo para mim. É a mesma palavra de Kadosh e santo, santificado. Então, o que é algo santo? É algo que foi separado do meio de todos. Então, se todo mundo faz a mesma coisa, logo não há nada santo. Se não existe uma separação, não existe nada santo. Se o Shabat pode ser qualquer dia, ele não é santo. Ele não é separado. Ele não foi designado para o seu propósito. Então, se ele não é santo, ele é comum. Então, percebendo, só com essa palavra aqui, Kadosh, essa palavra aqui, Kadosh, que é justamente santo, você já consegue entender, inicialmente, o que o Eterno quis fazer com o Shabat. Então, quem guarda o Shabat é Kadosh, é santo. Porque o Eterno separou este dia. Ele santificou este dia. Existem muitas pessoas que, nas suas mais variadas interpretações sobre o Shabat, você vai encontrar N interpretações sobre o Shabat,
distorcendo inclusive as palavras do nosso mestre Yeshua, e eu vou usar esse estudo, como eu expliquei ontem à noite, a base do estudo que eu fiz ano passado. Mas eu peguei outro texto que Yeshua ensinou sobre o Shabat, e vou usar ele hoje e trazer uma explicação diferente. Vocês vão ver que interessante o que a gente encontra no texto hebraico e na compreensão do povo de Israel do primeiro século. Vocês vão ver que Yeshua realmente é essencial que a gente saiba que o nosso mestre Yeshua ele tem a interpretação solene e verdadeira sobre os mandamentos do Eterno. Então, nas mais variadas interpretações que existem, dizem, porque o povo de Israel que pediu o Shabat, pediu a lei, pediu a Torá. Eu queria ver um versículo na Bíblia do povo pedindo lei, pedindo Torá, pedindo instrução do Eterno. Não existe. Porque o Shabat foi dado para o povo no deserto, porque o povo não tinha descanso no Egito. O Eterno, em alguns momentos, fala que é um dos motivos. Mas aqui, nesse texto que a gente vai ler agora, isso é no livro de Êxodo, logo após a saída do Egito. O Eterno vai dizer qual é o sentido verdadeiro do Shabat. Por que ele foi criado? Desde quando ele foi criado? E qual é a continuação dele? Se ele vai ser somente para aquele momento, para o povo de Israel, somente para aquela circunstância do deserto, ou somente para o estabelecimento do povo de Israel na terra de Canaã. Porque se você, meu irmão, minha irmã, que está aí ouvindo, tem a compreensão de que os mandamentos são para os judeus, que o mandamento é só para Israel. Os judeus são apenas uma das 12 tribos de Israel. Existem outras, são mais 11, né? Na realidade, quando a gente fala de judeus hoje, a gente compreende Beniamim também, Benjamim. Então seria a casa de Judá, mas a casa de Benjamim e alguns pertencentes dos levitas. Mas não vem ao caso a gente falar sobre essa nuance das duas casas de Israel agora. Mas também, na Nova Jerusalém que desce dos céus, está escrito que há 12 portas. E que a gente, para entrar na Nova Jerusalém, tem que passar por uma dessas 12 portas. E se você passa por uma das 12 portas, você é membro da comunidade de Israel. Como está escrito lá, foi muito bem escrito pelo emissário Paulo, Shaul, quando ele fala lá em Efésios capítulo 2 que vocês eram gentis. Agora são participantes da comunidade de Israel. Então, se a gente no passado era gentil, agora somos participantes da comunidade de Israel, também somos participantes dos seus deveres, bem como das suas promessas. Então, não é só as promessas que cabem a nós, mas também seus deveres e os seus bônus. Porque muitos encaram o dia de Shabat como um fardo, onde na realidade ele é o descanso. Ele é aquele que alivia tuas cargas e acaba com o teu peso da tua semana, o peso do teu dia a dia. É quando você para e vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai admirar as obras da criação do Eterno. Você vai deixar de olhar para si. Você vai ler uma escritura, vai se conectar com o Criador. Você vai dar um passeio com a sua família, vai num parque para dar uma olhada na natureza, vai para um lago, né? E vai admirar as obras da criação. Não é um dia comum, porque nos dias comuns você está trabalhando, está ocupado com os afazeres da sua casa, está preocupado com algum problema que alguém possa trazer para que você possa solucionar. Mas no Shabat não. Você parou, você não fez comum aquele dia. Você transformou aquele dia em algo especial. A gente não fez o dia que o Eterno se regozijou em algo comum. O Eterno, meus irmãos, eu digo isso sempre para
pessoal que eu geralmente tenho contato pessoalmente, a gente não tem a compreensão do tempo, conforme os olhos do Eterno. A gente diz que ele é onisciente, onipresente, que ele está fora do tempo, mas a gente realmente não se coloca a pensar na grandeza do Eterno, até porque é tanto poder, tanta honra, tanta glória que o Eterno tem, que a gente, na nossa mente, é impossível a gente vislumbrar tamanha grandeza. Mas imagine o tempo como essa régua. Aqui, deixa eu voltar para cá, né? Porque está ao contrário a câmera, vai ficar mais fácil assim. Aqui é a criação de tudo. Aqui é onde nós estamos. E aqui é o mundo vindouro. Ok? Para quem está dentro dessa régua aqui, o tempo é linear. Ele só vai para frente, ele não volta. Ok? Para o eterno, ele está fora do tempo. Nesse exato momento, ele está vendo o que nós somos, o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando e o que nós vamos fazer. E ele está, ao mesmo tempo, no começo, quando ele está criando tudo. Então, ele está vendo a criação, ele está vendo o mundo vindouro, ele está vendo nós agora, nesse exato momento aqui. É uma grandeza enorme. Assim é o Eterno. Então, qual é o dia que o Eterno disse que era muito bom? O sexto dia, quando ele criou o ser humano. Ele achou uma companhia de amor pleno, aquele que escolheu amá-lo. Que tinha a possibilidade de escolher amá-lo. E nesse, quando ele está criando aqui Adam, ele está vendo Yeshua, que viria a obedecê-lo. Que iria amar tudo que ele passou, desde Adão, a Noah, a Moshe, a Abraham. Todos eles entregariam para Yeshua e Yeshua escolheu amar ao Eterno em sua plenitude. E ele está vendo a gente aqui nessa linha do tempo e ele já está vendo o mundo vindouro. Mas qual é o dia que o Eterno regozijou-se, que ele descansou, que ele parou para admirar a obra da sua criação? O sétimo dia, o Shabat. Então, quando eu trato esse dia como algo banal, como se eu dissesse eterno, esse dia que tu estás, que tu criaste, que tu estás nesse momento se regozijando ao ver novamente, que foi um dia especial para ti, onde tu criasse todas as coisas, admirasse elas e mostrasse, eu tenho certeza que ele fez isso para Adão, quando Adão nasceu, já nasceu no Shabat. Já na véspera do Shabat, já, eu creio que ali perto do Erev, já quando começou a vida de Adão, já foi no descanso. É isso que um pai quer fazer para o seu filho. Um pai, eu tenho certeza que um pai não quer que seu filho passe dificuldade na sua vida, ele tenha descanso. Então ele trabalha muito, ele cumpre uma jornada exaustiva de trabalho para dar o melhor para o seu filho. E o Shabat, o homem foi criado não no primeiro dia, mas no sexto. Já pertinho ali do início do Shabat, para que ele não tivesse nenhum trabalho de fazer nada, de observar alguma coisa ainda sendo criada. Então, quando nós tornamos comum este dia, é como se nós estivéssemos dizendo para o Eterno: olha, Eterno, esse dia é como um dia comum, é um dia banal, um dia normal. Podemos fazer o que quisermos nesse teu dia, porque nós não achamos beleza neste dia que tu admiraste tanto, que tu gostaste tanto. No versículo 14, diz o seguinte: portanto, guarde o meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem o tratar como algo comum, morte morrerás, pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Aqui eu volto e faço outra pausa. É um dia especial para o ser humano. Ele deve ser separado pelo ser humano. E os nossos trabalhos cotidianos, eles devem ter uma pausa.
Então, eu que trabalho com impressoras, no dia de Shabat, eu não posso consertar impressoras. A não ser que esse serviço que eu vou fazer na impressora seja algo de vida ou morte. Por exemplo, eu trabalho com impressoras que imprimem exames em clínicas, em hospitais. Então, às vezes, eu preciso fazer um atendimento para essas, realizar atendimento para essas impressoras nessas clínicas. Se o chamado for no Shabat e for algo de vida ou morte, se a impressão que vai sair ali vai precisar ser mostrada a um doutor, a um médico, o que quer que seja, que ele precise fazer uma análise mais séria daquele papel, né, daquela impressão, eu tenho que ir fazer a manutenção. O que é que eu vou fazer em relação à parte financeira? Eu não vou cobrar. Se eu trabalho com venda de alimentação no Shabat, não se pode passar fome no Shabat. Mas eu posso, literalmente, né? A gente faz sempre esse cozinha na sexta-feira para comer no Shabat. Mas em algum caso esporádico de emergência, tem alguém passando fome, eu vou fazer o alimento para aquela pessoa, se eu não tiver pronto. Eu faço, cozinho e entrego a pessoa, eu não cobro. Porque eu estou fazendo aquilo no dia de Shabat. Eu não posso ter um ganho, um trabalho com fins lucrativos. E existe um excludente, evidentemente, para médicos, para segurança, tudo aquilo que faz com que uma nação precise continuar, né, para os cuidados da população, que não haja um bombeiro, por exemplo, ele pode trabalhar no dia de Shabat, mas de que forma ele se restringe tão somente ao serviço de preservar a vida. Então, qualquer trabalho no Shabat relacionado à preservação da vida, ele deve ser realizado. Você só não pode cobrar. Ah, meu irmão, mas eu sou médico, eu tenho uma clínica e faço atendimentos durante a semana. No Shabat, então, eu posso trabalhar. Pode. Você só não recebe por isso. Você vai fazer um trabalho pro bono. Um trabalho que vai ajudar a sociedade sem custo. Você não vai cobrar por aquele serviço. Deu para entender mais ou menos? Muitos dizem, eu não consigo enxergar, que Yeshua também tenha feito esse trabalho, mas existe a possibilidade, porque antigamente os filhos aprendiam a profissão dos seus pais, que Yeshua era carpinteiro. Aí eu sempre pergunto, me mostra um texto de Yeshua batendo um prego numa barra de sabão, para não ser na madeira que é muito duro, né? Um prego numa barra de sabão no dia de Shabbat. Você não vai encontrar. Porque ele não poderia fazer esse trabalho com fins lucrativos. Agora, Yeshua era médico? Não. Mas ele curava no Shabat. Agora me mostra um texto de Yeshua curando e recebendo alguma coisa por isso. Assim a gente vai desembolando o estudo, a gente vai dando essa compreensão para que todos nós possamos separar, como a palavra aqui, kadosh. Que kadosh? Pois é separado, ele foi santificado. Riv lachem. Foi santificado para você. No livro de Shemot, Êxodo, ainda no capítulo 31, versículo 15, veja como o Eterno enfatiza. Ele já disse tudo, basicamente, tudo isso que a gente vai ler agora de novo. Ele vai repetir, ele vai enfatizar, ele vai colocar ainda mais força no que ele está falando. O Eterno vai começar a aumentar o recado. Ele vai pegar a mesma informação que a gente viu antes, só que agora ele vai aumentar, potencializar. Ele vai explicar bem direitinho para que não haja uma distorção. Mas tem muita gente que, mesmo assim,
ainda distorce. Ele diz quantos dias você tem para trabalhar. Ele fala com exatidão. Olha, vocês, para quem não sabe, você tem 6 dias. Eu lhe dou o ar para respirar, eu lhe dou saúde, lhe dou alimentação, lhe dou um teto para morar, lhe dou a chuva no seu tempo certo. Tudo isso. Eu só lhe peço um dia. Eu lhe dou 6 ainda e só lhe peço um. É o melhor sócio do mundo. O Eterno é o melhor sócio do mundo. Ele dá muito e espera pouco. E esse pouco ainda o ser humano quer mudar. Algo que ele disse que é santificado, separado, o ser humano quer tornar comum e quer que o Eterno aceite. O pior é isso. Diz o seguinte, ó, no versículo 15 de Êxodo 31. Shechet Yamim Yase Melachá U Bayom HaShivii Shabbat Shabbaton. Realize o seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é um Shabbat. Kodesh la Adonai, ou seja, santo para o Eterno. Separado, santificado para o Eterno. Kol ha-ose melachá bayom ha-shabbat mot yamat. Descanso absoluto, separado para Adonai, quem realizar qualquer trabalho no dia de Shabbat, de morte morrerás. Qualquer trabalho com fins, olha, trabalho que o Eterno está falando é justamente, ó, você tem 6 dias para fazer o seu trabalho, correr atrás do din-din, da grana, mas o 7º não. Se você quiser fazer alguma coisa que seja para em casos especiais, em casos em que não existe a possibilidade de ser adiado. Tem um telhado caindo, você vai ajudar a pessoa para que o telhado não caia na sua cabeça. Agora, se o vizinho já sabe que o telhado já está caindo, ele tem 6 dias para arrumar, ele vai esperar dar o Shabat para arrumar? É um caso de emergência. Olha, o telhado está caindo agora, corre para levar o pessoal. Corre. Bota a estaca para segurar ali, segura. Para que não haja um acidente maior. Porque a vida precede qualquer mandamento. A não ser em casos específicos, por exemplo, da idolatria, da imoralidade sexual e também do incesto. Do assassinato, perdão. Imoralidade sexual, que é o incesto, a relação ilícita, né? A idolatria, a imoralidade sexual e a morte, o assassinato. Você não pode chegar para salvar a vida de alguém e você matar outra pessoa que seja inocente, né? A não ser que seja um caso de legítima defesa. Você não pode, para preservar a vida de alguém, cometer um ato de imoralidade sexual, bem como também se prostrar diante de outro Deus. E guardarão os filhos de Israel para praticarem o Shabat por suas gerações, é aliança eterna. A palavra aqui é Brit Olam. Brit Olam. A mesma palavra é usada Brit para Brit Hadashah, nova aliança. Ou aliança renovada, que se renova. Então, o Eterno faz o Shabat como um mandamento perpétuo para os filhos de Israel. Como eu expliquei no início, que os filhos de Israel é todo aquele que aceita essa comunidade, que quer participar das suas promessas, mas também tem responsabilidades com as suas obrigações. Aí o Eterno diz que o Shabat é algo ainda superior. Veja, o texto de Shemot, Êxodo 31, versículo 17, diz o seguinte, ó. Beini u veim bnei Israel ot. Essa palavra aqui grave, tá? Ot. Fiv le olam. Diz assim, entre mim e os
filhos de Israel é o sinal Riv Leolam, para todo sempre. Que Shesh, aí o Eterno continua, né? Que Sheshet Yamim Asa Adonai et ha-shamai ve et ha-aretz u vayom ha-shivii Shabbat va inafesh. Pois em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, mas o sétimo dia descansou sua alma. Aqui é o texto que mostra que o sinal, que é um sinal para o ser humano, que é quando eu começo todo o vídeo, eu cito sempre esse texto. Que o Eterno, desde a criação, colocou o Shabat como um sinal entre ele e os seus filhos para todo sempre. Eu sempre digo, né? O Eterno, abençoado seja o seu nome, em 6 dias criou todas as coisas que existem, os céus, a terra. Mas no sétimo dia ele descansou, dando um exemplo para toda a criação. O Shabat não é porque o povo de Israel saiu do Egito. O Shabat já existia desde o Éden. Dando um exemplo para Adão, que é preciso trabalhar 6 dias e folga em um. Tem muita gente que faz ao contrário, né? Trabalha um dia e folga 6. Então, também é contra a vagabundagem, né? Fica a dica, é mandamento. Trabalhe 6 e folgue em um. Não é o contrário, não. Até às vezes, quando a gente folga 2 dias, já, ao meu ver, já é transgressão. Perdão mesmo. Quando tô chega a cabeça dói. Misericórdia. Então, o trabalho que é proibido são todos, volto a dizer, né? Todos aqueles para o seu próprio proveito, incluso suas atividades semanais, ou não essencial. Por exemplo, eu trabalho como técnico de impressora, foi o que eu citei, né? Então, o Eterno, meus irmãos, é um Eterno de alianças. O Eterno sempre vai fazer várias alianças. Na própria Torá existem várias alianças com o povo. Existe a aliança de não fazer mais o dilúvio, não trazer mais o dilúvio sobre a terra. Ele coloca o arco, um arco no céu como sinal de aliança com o povo. Existe uma aliança com a comunidade de Israel, de que ele os levará para a terra prometida, a aliança com Abraão. E ele faz uma aliança com aqueles que se dizem seus filhos, que para você ser filho dele, um sinal que você é filho do Eterno é que você guarda o Shabat. Se você não guarda o Shabat, é uma demonstração para o Eterno que você não está em aliança com ele. É o que está escrito. Ah, mas isso era para Israel. É como eu expliquei. Só existem 12 portas na Nova Jerusalém. E Yeshua disse, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente sabe que essa casa de Israel é o reino do norte, os 10 tribos, que é outro assunto. Mas todo o texto da Escritura fala dessa aliança com a comunidade de Israel. Ah, mas Paulo ensinou para os gentios. Ok, mas Paulo, em Efésios 2, diz que vocês eram gentios, agora são participantes da comunidade de Israel. Ou seja, quando você deixou de ser gentio, aí sim você tem alguma coisa com o Eterno. E se você é participante da comunidade de Israel, o que é que você tem que mostrar como sinal que faz parte dessa aliança? Qual é o sinal? Que descanse o dia de Shabat, que santifique o dia de Shabat, pois é uma aliança eterna, é uma Brit Olam. E guardarão os filhos de Israel o Shabat para praticarem o Shabat por suas gerações, é aliança eterna. Existe dúvida nisso? Podemos continuar. A gente vai dar vários exemplos agora nos profetas que falam basicamente a mesma coisa. Tá aí a gente admirando a beleza da criação do Eterno.
Não estou falando de mim, não. Viu? Esse rapaz aí, né? Que destoa dessa imagem aí. Mas quando eu parei nesse local, isso aqui tudo é água, tá? Você sobe nessas pedrinhas aqui, o pé tá sobre a água. E fica, você para e fica imaginando aquela cena. É algo fenomenal. A natureza nua e crua é belíssima. O ser humano que intervém e quer fazer as coisas ao seu modo, mas da forma que o Eterno criou, já é perfeito. Não existe nada mais perfeito do que a criação do Eterno. Nada mais bonito do que você admirar as obras da sua mão. Por isso que eu tenho certeza que quando ele parou no sétimo dia, ele se alegrou de tudo que fez e ele tinha com quem compartilhar aquela beleza. E quando nós, dia após dia, semana após semana, principalmente nos dias de hoje, nos tempos de hoje, não tiramos um minuto para admirar as obras da criação, é como se nós estivéssemos dizendo ao Eterno que não valeu a pena ele criar todas as coisas. Eu imagino que seja algo que remete ao Eterno aquele dia. Ele cria um lapso temporal entre todos os Shabbats até a eternidade, mostrando quem está descansando verdadeiramente e admirando as obras da sua criação naquele dia. É como se fosse uma conexão entre todos. O Eterno pega a energia, a alegria de todo mundo neste dia e se regozija ainda mais. E admirando as obras da sua criação, é assim que eu enxergo que a gente possa guardar o Shabat, este dia especial. Fazendo uma leitura da Escritura, fazendo uma busca mais aprofundada sobre o Eterno, admirando as obras da sua criação e amando tudo aquilo que a gente enxerga da sua palavra. Livro de Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: Vaire Elohim et kol asher sa vehine tov meod. E viu Elohim tudo o que fez, e isso de fato era tov meod, era muito bom. Vai ri Ezre Erev, vai ri Kodesh Yom Hashishi. Assim houve tarde e manhã, o sexto dia. Perdão. Vai ri Boker Yom Hashivi. E houve tarde e manhã do sexto dia. Então o Eterno viu que era muito bom justamente esse Erev. Aqui, Boker, esse momento do Erev, né? E o Eterno finalizou tudo, criou toda a sua obra. É como você passa. Imagine você estar construindo algo que é muito trabalhoso, demanda muita energia, muita força, muita disposição. Um exemplo, alguém que está criando ali uma casa. E quando está finalizando toda aquela casa, aí vem o principal, né? Vem quem é casado sabe disso, né? Vem a patroa para dar a aprovação. A patroa, você vai e diz, bota uma venda nos olhos da patroa e traz ela. Quando traz, você diz, pronto, tira a venda. Quando ela tira a venda, ela olha aquilo ali e se alegra. E diz, ficou perfeito, como o sonho. Aquela casa sem a patroa, quem é marido aí sabe, ela pra gente, o homem em si mesmo, a maioria, né? De todo jeito tá bom. Tendo um sofá e uma cama para dormir, tá tranquilo. E um calção daqueles velhos fulveiro, né, que a gente chama, tá bom demais. Bota um copinho d'água ali, tá feliz o homem. Mas a mulher, ela gosta de tudo com cuidado, com atenção, com aquela coisa. E ela vê tudo perfeito. Aí quando ela abre os olhos, ela vê tudo perfeito. Do mesmo jeito seria o Eterno criar tudo isso só para ele. Então ele cria o homem no final, é como essa esposa, essa noiva, que é trazida para aquele momento.
e se tira a venda e admira tudo. Então o Eterno deixou para criar o homem no fim, para que quando ele abrisse os olhos, a primeira coisa que ele visse fosse já a perfeição. E aí o Eterno desfruta com o ser humano aquele primeiro dia. E o primeiro dia que o homem desfrutou foi o Shabat. Assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que há neles. No sétimo dia, Elohim terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou o sétimo dia o dia de toda a obra que realizou. Aí diz o seguinte, ó. Vai brachá, perdão, vai varecha Elohim et Yom Hashivi, va ikadesh oto ki bo Shabbat mikol milachto asher bara Elohim la asot. E Elohim abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque neste dia Elohim descansou da sua obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesmo. Então o Eterno se alegrou porque ele finalizou todo o seu processo e agora a criação ela independe dos seus comandos. Ela já pode se replicar, se multiplicar. Então, como o Eterno fez? Ele santificou. Volto a dizer, a palavra Kadosh está presente, separado desde a criação. É um dia separado. E a gente vê isso várias vezes se repetindo em toda a Escritura, nos profetas, no Novo Testamento. E o Shabat foi separado pelo Eterno como um dia santo. É um dia comum. Não é um dia comum, como muitos acreditam. O Shabat a gente pode fazer o que quiser. Pode guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, qualquer dia. Incluso, acredita-se que é pecado guardar o Shabat, mas você pode guardar qualquer outro dia, menos o Shabat. Veja, ó, como diria o Moré Felipe, ó. Que loucura, meus irmãos. Que loucura. Muita gente deixa de guardar o Shabat pensando que está em transgressão por guardar esse dia. Existem provas e mais provas. O Eterno está dizendo que é um sinal entre ele e seus filhos, que é o dia que ele santificou, separou de todos os dias, que é uma aliança eterna, perpétua, que quem realizar qualquer trabalho neste dia deverá ser expulso da comunidade, executado, será cortado da comunidade, que é uma aliança eterna entre ele e o povo de Israel. O Novo Testamento diz, e Yeshua fala que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo fala que em Efésios 2, em outros textos também, Romanos capítulo 10, capítulo 11, que a gente é enxertado na comunidade de Israel, que a gente é parte da comunidade. O livro de Apocalipse fala que são 12 portas e que nós vamos entrar por uma dessas portas, porque quem pula o muro, Yeshua diz, quem pula o muro é ladrão e salteador. Ou seja, ou a gente entra pelas portas, através das portas das 12 tribos de Israel, sendo um membro do povo, e de que forma a gente vai mostrar que nós somos comunidade de Israel, obedecendo os mandamentos, e o mandamento principal é um sinal entre o ser humano e o Eterno, é a obediência dos mandamentos e o Shabat. Promessa da nova aliança, Jeremias capítulo 31, está nos profetas. Muitos dizem, mas existe a promessa de nova aliança, de uma aliança nova. Existe. De uma aliança renovada. E a palavra Brit Hadashah é aliança renovada. Porém é o seguinte, vamos lá. Moisés, quando recebeu as tábuas da aliança, ele, quando desceu ali o monte, né? A gente viu isso na porção passada, com meu amigo e meu irmão, o Genival Pires. Foi brilhantemente instruída por ele aí. Então, quando Moshe desce o Monte Sinai, e ele vê o povo lá com um bezerro de ouro,
O que é que ele faz? Ele pega as tábuas da aliança do Eterno, que são o sinal da aliança, né? Que são uma, como é que eu posso dizer? Um resumo de todos os mandamentos da Torá, são as 10 palavras do Eterno. Eles são a raiz de todos os outros mandamentos. Eles derivam desses 10 mandamentos. Moisés pega aquela aliança e quebra. É isso? O povo lá sofre as consequências do seu pecado. E Moisés sobe de novo para o monte. Quando Moisés sobe, o Eterno pede para ele levar novas tábuas em branco, que o Eterno vai escrever de novo com o seu dedo. Eu pergunto, qual foi o mandamento que mudou quando Moshe recebeu do Eterno essas tábuas novas? Nenhum, né? Nenhum mandamento foi alterado. O Eterno poderia ter tirado, olha, não faça para ti mais de escultura, já que o povo transgrediu. Vamos tirar isso aqui porque é difícil para o povo. Não deixou de ser um mandamento. E foram renovadas aquelas palavras. Não somente aqueles que foram mortos não puderam ver novamente aquelas palavras. E quem estava ali no meio do povo que ajudou, mas não foi morto, teve a aliança renovada. Foi apresentada novamente para eles aquela aliança, foi proposta novamente, e eles tinham que se purificar para aceitar aquelas palavras que são as mesmas. Do mesmo modo, aqui em Irmiarro, Jeremias, ele diz que virá o tempo de uma nova aliança, que será proposta para pessoas que são transgressores. Mas essa nova aliança não quer dizer que você vai receber mandamentos novos. É a mesma aliança que vai ser oferecida para outras pessoas. Esse conceito de nova aliança já aparece lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29. Quando Moshe diz, olha, as palavras que eu estou fazendo um concerto hoje com vocês, estão aqui os príncipes do povo, os líderes, tá, todos os homens, as mulheres, as crianças, o rastrador de lenha, o tirador de água. Tá todo mundo aqui, desde os mais altos do povo até o mais humilde. Estão todos juntos. Todos estão no mesmo local. Mas não só convosco eu faço aliança agora, mas também com todos aqueles que virão depois da sua morte, depois de você. Já existe a nova aliança na Torá. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o Eterno diz, olha, quando vocês cometerem pecados e forem levados para todas as nações da terra, e de lá se lembrarem do Senhor teu Deus, e Adonai seu Elohim, e se converterem dos seus caminhos, dos seus pecados, e retornarem às palavras que vos ordenei, ou seja, a Torá, a sua lei, as mesmas palavras, eu os resgatarei dentre todas as nações da terra. Estou parafraseando aí, que é mais ou menos o que você encontra ali em Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, versículo 1 até o versículo 4. Posso ler aqui com vocês com mais exatidão. Vamos ler. Não custa nada. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1, diz o seguinte. Quando chegar o tempo de todas essas coisas sobrevierem a vocês, bênçãos e maldições que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações às quais Adonai, o Elohim de vocês, tiver os conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês. Ou seja, quando vocês... O Eterno já sabia, né? Ele está dizendo aqui, quando vocês receberem as maldições e forem dispersos entre as nações. Versículo 2. E vocês voltarão para Adonai seu Elohim e prestarão atenção no que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno ao que vocês vão fazer hoje. Vocês e seus filhos com todo o coração e todo o seu ser. Nesse momento, Adonai seu Elohim vos tirará do exílio e demonstrará misericórdia a vocês e voltará e reunirá todos os povos, de todos os povos dos quais Adonai seu Elohim os tiver espalhado.
Aí continua o texto. Porém, conforme tudo que eu ordeno a vocês hoje, ou seja, na época de Moshe, a Torá, quando estivermos no exílio, Yeshua disse que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio buscar quem guarda os mandamentos. Que quer guardar os seus mandamentos. Voltar à aliança original. A palavra é mesmo, o eterno não muda. O eterno não mudou uma vírgula. Se a condição para ser um filho do eterno há 10.000 anos atrás é a mesma condição para ser filho do eterno hoje. E Yeshua é aquele que vai nos mostrar como obedecer ao eterno. Por isso que pelo sangue de Yeshua, pelo seu sacrifício, a gente tem acesso ao eterno novamente. Porque esse sangue demanda o quê? Que você vai servir ao eterno. Existe alguém que recorre ao sangue de Yeshua e diz que não vai andar conforme as suas obras? Não. Porque quando você recorre ao sangue de Yeshua, você está dizendo, esse é o meu mestre. Automático. E se a gente tem Yeshua como mestre, a palavra diz que a gente deve andar como ele andou. Como é que Yeshua andou? Ele transgredia Shabat. Ele comia de tudo. Ele pagava o mal por mal. Ele falava mal do próximo. Ele era desonesto. Ele era arrogante, prepotente, mentiroso. Não. Então a gente deve andar assim. Não mentir, não ser arrogante, não ser prepotente, não matar o próximo, não roubar ninguém, guardar o dia de Shabat, não comer alimentos impuros, não falar mal da vida alheia. Se eu dou esses maus testemunhos, evidentemente que eu não sou um discípulo de Yeshua. Muito menos filho de Israel. Eis que dias estão chegando. Eis que estão chegando os dias. Eu tenho dislexia, tá, meus irmãos? Então, às vezes, eu inverto. Eu estou lendo, mas eu inverto as palavras. Alguém já deve ter percebido isso, né? Acho que o nome é esse, dislexia. Diz Adonai: quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem não entende sobre as duas casas de Israel vai ficar voando. Mas beleza. Onde está a aliança para os gentios aqui? A casa de Israel e a casa de Judá são 12 tribos de Israel. O reino do sul, representado pela casa de Judá, de Yehudá, que até hoje nós conhecemos como judeus, e a casa de Israel, meus irmãos, está dispersa entre as nações. É essa que Yeshua disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão entre os gentios. Hoje não se sabe quem é casa de Israel mais. É essa a promessa que o Eterno fez a Abraão: de ti serão benditas todas as nações da terra. Porque essa semente de Abraão se espalhou entre todas as nações. E aquele que, dentre as nações, ouve a voz do Messias e chama para obedecer ao Eterno através dos seus mandamentos, é uma ovelha perdida. Aí você recorre ao quê? Ao sacrifício que foi feito pelo nosso mestre Yeshua, o sangue derramado no madeiro, para que purifique o nosso caminho, para que a gente receba vestes novas e a gente possa andar nessa jornada de obediência ao Eterno. Enfim, isso é tema para outro estudo. Vou fazer um estudo algum dia, aproveitar o gancho e alguma porção para a gente fazer o estudo sobre as duas casas de Israel. Então, essa nova aliança é justamente com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, tá aqui, ó. Brit Hadasha. Aliança não é nova. A palavra Hadash tem a ver com a renovação. A renovação de um ciclo. Assim é dado para os meses, por exemplo. Renovação do mês. Então, não quer dizer que é uma aliança que o Eterno vai dar com estatutos diferentes. Não. É com o mesmo estatuto. Porém, as pessoas que vão receber essa aliança são outras pessoas. Então, ele está renovando essa aliança com outras pessoas. Houveram pessoas que assinaram essa aliança, mas não cumpriram. Agora o Eterno está se propondo a renovar essa aliança com outro grupo que
diz que vai cumprir. Vamos ver se é a gente, né? Não será como a aliança que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles. Olha aqui, ó. O povo recebeu a aliança do Eterno e eles violaram, invalidaram a aliança do Eterno. Por eles invalidarem, violarem essa aliança, esses mandamentos, eles quebraram a aliança do Eterno. Assim como o povo de Israel na semana passada. Receberam o mandamento de não fazer imagem de escultura e 40 dias depois estavam fazendo imagem de escultura. Eles invalidaram a aliança que eles haviam dito, olha, a gente entende que está certo. Tudo que o Eterno disser nós faremos. Ou seja, eles fizeram uma aliança com o Eterno. 40 dias depois, eles fizeram um bezerro de ouro. E esse povo invalidou a aliança com o Eterno. Por eles invalidarem a aliança com o Eterno, os mandamentos não deixaram de ter valor ou vigor. É como alguém, meus irmãos, que... Eita, o texto estava aqui na minha face, perdão. Perdão, meus irmãos. Mas vamos lá. Alguém que... Existe uma lei sobre o sinal vermelho. Não é porque alguém passou o sinal vermelho 1, 2, 3 vezes e pagou a multa que aquele sinal vermelho vai deixar de multar. O que é que vai acontecer? O cara passou 1, 2, 3 vezes, a carteira de habilitação dele foi cassada. Ele não pode mais dirigir, porque ele é um transgressor. Vai ser proposto para outro. Vai dizer, olha, tá vendo o sinal? Não passe não, porque se você passar, você vai ser multado. E essa outra pessoa começa a cumprir essas regras do trânsito. Por causa do exemplo que foi dado por aquele outro que era transgressor. E ele perdeu o direito de dirigir. Então, se ele perdeu o direito de dirigir, eu tenho que observar aquilo que ele fez de errado e não repetir. Assim, é essa aliança que o Eterno está fazendo com o povo. Ele estava citando que no passado, quando o Eterno tirou o povo pela mão do Egito, o povo invalidou a aliança. O povo começou a quebrar os mandamentos do Eterno. E o Eterno vai oferecer essa aliança novamente através de Yeshua. Aí diz, ó, ainda que eu, de minha parte, tenha sido um marido para eles. Ou seja, o Eterno proveu, fez de tudo para que eles tivessem a possibilidade de cumprir essa aliança. Versículo 31, versículo 33, perdão, de Irmias 31, diz assim, Kizot ha-brit asher ha-hirot et beit Israel a rei Hayamim Chen Neum Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Natati et Torati be Kiribam ve al Libam. Porém, a minha Torá, que é traduzida como lei, erroneamente, a palavra é instrução, ensino, dentro deles escreverei no seu coração. Libam. Arreta bená ve haiti lahem le Elohim ve chema ihiu li leam. Escreverei dentro deles em seu coração e serei o Elohim deles e eles serão o meu povo. Ou seja, quando é que nós somos povo do Eterno? Somos comunidade das casas de Israel e da casa de Judá. Principalmente, que o Eterno fala de novo aqui, ó, porque ele vai ter que escrever na casa de Israel. Porque, como eu disse, né, a casa de Israel foi dispersa entre as nações. Eles desperdiçaram os mandamentos, eles rasgaram a Torá. Por que o Eterno não está citando aqui a casa de Judá? Porque a casa de Judá até hoje guarda os mandamentos. Embora que de uma forma eu discorde em alguns pontos, mas eles têm a Torá. Com alguns acréscimos, mas tem a Torá. Mas o Eterno está falando aqui, meus irmãos, apenas da casa de Israel, que são as 10 tribos que estão perdidas entre as nações. Não está falando da casa de Judá.
Pois essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que é justamente o que Yeshua disse. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porei a minha lei dentro deles e escreverei no seu coração. E eu serei o Elohim deles e eles serão meu povo. Porque para ser filho do Eterno, é preciso guardar os mandamentos. Você só tem o Eterno como Elohim quando você guarda os mandamentos. Porque quando você transgride os mandamentos, você não tem a lei do Eterno, a sua Torá dentro de você, o Eterno diz, está lá em Jeremias capítulo 16, versículo 11. Não está no estudo, vou ler aqui para vocês também. Ixi, quase que caiu aqui o negócio. Quase. Vamos lá. Irmiarro, Jeremias, capítulo 16. Pronto, versículo 11. Diz assim. Versículo 10 diz. Quando você disser a este povo tudo o que disse, e eles perguntarem a você, por que Adonai decretou toda essa desgraça terrível contra nós? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? O que fizemos contra Adonai, o nosso Elohim? Então você lhes dirá, pelo fato de seus antepassados me abandonarem, diz Adonai, e seguirem a outros deuses, para servir e adorar, abandonando e deixando de guardar a minha Torá. Olha como é servir a outros deuses. É basicamente só você deixar de obedecer a Torá. E hoje as pessoas dizem, não, pode guardar o Shabat qualquer dia, você pode comer de tudo, ou seja, você está obedecendo a outros deuses. Ponto final. É o que a Escritura diz. Versículo 34 diz assim, nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro da comunidade ou a seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão. Por que todos vão conhecer o Eterno? Porque a sua Torá está aonde? No coração do povo. Sua Torá, sua lei, está no coração do povo. Desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Estão entendendo basicamente? Estou sendo duro, viu? Para quem quer ouvir. Por isso que eu pedi para quem estava começando ficar mais um pouco, porque talvez seja essa palavra que o Eterno quer que você escute, para que haja um despertar, um levantar-se, né, da inércia. E Yeshayahu, capítulo 56, versículo 1, diz o seguinte. Alguém chegou aqui? Essa aqui não apareceu ontem. Jujubi. Muita gente gosta de você, viu, Jujubi? Você é gente boa mesmo. É, Jujubi. Diz assim, ó. Kor ama Adonai, Shimru, Mi, Shpat, Ve, Asu, Sadek, que Rová, Yeshuati, Lavô, Ve, Sedati, La Rigalote. Assim diz o Eterno, guarde os meus juízos e pratiquem a Tzedaká, a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Aqui está o nome de Yeshua, né? Porém, a gente sabe que está relacionado ao que? A salvação. Está dizendo que a minha salvação está prestes a se manifestar. Como é que a salvação do Eterno vai se manifestar? Em forma de quê? Através de Yeshua. Porém, qual é o sinal de que eu sou salvo? De que forma? O próximo versículo, para quem nunca estudou isso aí, vai dizer, os próximos versículos, vão dizer qual é o sinal que o Eterno vai usar para mostrar que alguém é salvo, alguém é povo dele. Aí o versículo 2 diz o seguinte, felizes os seres humanos que praticam isto. Ou seja, é abençoado. Shirei é usado como uma palavra para dizer que a pessoa é feliz, né? Aqui, ó. Ashirei, Anashim, Anashot, perdão. Felizes os homens que praticam isso, que colocam sua mão para fazer. Que vem da palavra de assar, né? Assar é fazer, realizar. Felizes os seres humanos que praticam isso. E o filho do homem que se esforça, vindo a guardar o
Shabat, sem profaná-lo, e guarda a sua mão de praticar o mal. O que é o mal no dia de Shabat? É você fazer um trabalho com fins lucrativos, você tornar comum aquele dia. Você pegar o dia que o Eterno disse que era santificado e tornar ele um dia banal, comum, sem nenhum valor. Então, quem é feliz? Quem observa o Shabat. E o Eterno disse, no versículo 1, que a salvação dele estava prestes a se manifestar através de quê? Da escolha do ser humano em guardar o Shabat. Yeshua se manifesta através de quem obedece os mandamentos e quem guarda o Shabat. É o que o texto está dizendo. Está aqui o nome Yeshua. Salvação é manifestada através do Shabat. É o contexto. Versículo 6. Aí muitos podem dizer, meu irmão, mas isso aí é só para Israel. Calma. Aí diz o seguinte, ó. Ubnei Hanihar Hanilivim Al Adonai le sartou u le ahava et shem Adonai. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, esses que amam o nome do Eterno, que é o nome, é o legado, tudo aquilo que está associado àquela pessoa. Então, o legado do Eterno é os seus mandamentos. Lehiot lo la avradim kol shomer shabbat me halalot u mahazikim bi vriti. Sendo para ele, por servos, todos os que guardam o Shabat, não profanando, e os que se esforçarem na minha aliança. Lembra que aliança é essa, meus irmãos? Isso aqui é o profeta Yeshayahu, vários anos depois, falando da aliança lá de Êxodo, capítulo 31, que a gente está acabando de citar. E está falando de estrangeiros que serão felizes e se achegarem ao Eterno para o servirem. Como é que a gente vai servir ao Eterno? Obedecendo os seus mandamentos. E um sinal de que você está em aliança com o Eterno é o sinal de entrada. É que você guarda o Shabat. Por quê? O Shabat, mesmo, é o quarto mandamento, tá? O quarto mandamento. O quarto mandamento, no hebraico, é a letra Dalit. Que quer dizer, justamente, porta. Qual é a porta para se adentrar a uma aliança com o Eterno? É o Shabat. Porque o quarto mandamento que foi dito, escrito pelo próprio dedo do Eterno, foi o Shabat. E o quarto, no hebraico, é colocado, o sinal é a letra Dalet. O número 4 em hebraico é escrito com a letra Dalet. E essa letra Dalet é um símbolo, ela é associada com a porta. Ela representa uma porta. E o Eterno colocou esse dia como um sinal de que você está adentrando a comunidade de Israel. Você está entrando pela porta. E Yeshua certa vez diz, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Que ele está tentando pular uma etapa, ele está querendo passar por um caminho que não lhe pertence. E os filhos do Eterno, eles vão entrar pela porta. Não vão entrar por outro caminho, senão pelo Shabat. Também os levarei ao meu santo monte e os farei alegres na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, por que, a partir do momento que você entra pela porta, que é o Shabat, agora você tem um livre acesso ao tabernáculo,
Você tem o livre acesso ao altar de sacrifício, que é o primeiro item que aparece, é o altar, né, de bronze. Então, quando você adentra pela porta do Mishkan, né? Aqui tá fazer um desenho aqui rapidinho, tá? Aqui tá a cortina exterior do Mishkan, tá? Aqui está o Mishkan, tabernáculo. Aqui está a bacia de bronze. Aqui tem a Arca da Aliança, né? Aqui dentro, no Santo dos Santos. Aqui fica o altar de incenso. Aqui fica a mesa dos pães, né? Da presença. Aqui está a menorá. Não vou fazer todo o desenho da menorá, porque nós, além de ser ruim, eu desenho horrivelmente a menorá. E aqui está o altar. Certo? O que o profeta está falando é que alguém que entra pela porta, que eu expliquei, né, que é a letra Dalet, que representa a porta, que é o Shabat, que é o quarto mandamento. Depois ele entra o quê? Da casa de oração do Eterno, que é o seu Mishkan. Depois que ele entrou, a primeira coisa que ele vê é o quê? O altar. Ele diz, ó, os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, para que você tenha acesso ao altar, é preciso você entrar pela porta, que o Eterno disse que é o Shabat. Resta alguma dúvida? Estou entendendo os exemplos que o profeta está dizendo. Que o estrangeiro que quiser se associar ao Eterno, ele primeiro tem que entrar pela porta. A porta é o Shabat. Depois ele pode oferecer o seu sacrifício e fazer tudo. Agora, existe um ponto, uma chave, uma virada de chave. O Shabat não é mais importante do que qualquer ser humano. Já já a gente vai ver isso através do nosso mestre Yeshua. Muitos pegaram esses exemplos e o Eterno precisou falar com mais severidade e colocaram o Shabat com um peso tão grande. Eles não entenderam a mensagem que o Shabat é um alívio para as cargas do ser humano e colocaram tanto mistério no Shabat que transformaram o Shabat em idolatria até. Você tem que passar o dia todinho com medo de transgredir o Shabat. Só que Yeshua simplifica muito maravilhosamente bem. De uma forma maravilhosa. Yeshua só diz, só é você não ganhar dinheiro no Shabat, meu amigo. Só isso. Não correr atrás de fazer benefícios próprios no Shabat, como o próprio profeta vai dizer mais à frente. Eu vou colocar aqui já já. Olha outro profeta falando, profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 em diante. Todo o capítulo 20 fala sobre isso, mas eu vou ler só alguns versículos. Deixa eu ver o tempo aqui. Alô, meu amigo, meu irmão, Moré Renato de Prísio, que está brilhantemente aí, ao decorrer da semana, fazendo a leitura da porção que a gente vai estudar no próximo Shabat. Então, hoje, a partir das 16 horas, 18 horas, perdão, já começa a leitura da próxima parte da porção. Vocês já vão lendo a porção, para quando chegar no Shabat a gente fazer só esse pente fino. Mas é o nosso dever, ao decorrer da semana, fazer a leitura da porção. É o nosso maná diário, nosso alimento cotidiano diário. Fazendo associações também com os profetas e com o nosso mestre Yeshua. Então, no livro de Ezequiel, no capítulo 20, diz o seguinte: um abraço, meu irmão, de Prísio. Nós te amamos, meu irmão. Você é o cara, realmente. Saudade de você, meu. Diz o seguinte, ó. Vá otseim me eretz Mitzrayim ve aviem el ha-midbar. Então eu os retirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Aí o Eterno está citando, viu que a gente falou sobre o profeta Jeremias, o Eterno citando que tirou o povo do Egito, pegou pela mão e os trouxe, mas eles invalidaram a aliança.
aqui o profeta está falando basicamente a mesma coisa. Diz: e entreguei os meus regulamentos e meus juízos e os fiz conhecer. Se alguém os obedecer, terá vida por meio deles. Qual é o modo de ter vida por meio dos mandamentos? Viver pelos mandamentos. Porque o pessoal coloca lá um texto de Tiago, diz: olha, aquele que quiser obedecer vai viver por meio deles. Vai viver para obedecer mandamentos. Não é isso. Você ganhou vida porque você obedece os mandamentos. É o que o profeta está dizendo aqui. Tiago está citando, parafraseando o profeta. E se alguém obedece os mandamentos, viverá por eles. Viverá por meio deles. Isso não é um demérito, não. Isso é uma alegria. Que você, a partir do momento que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você confirma a sua salvação através da obediência. O próprio Shaul, Paulo, não diz que está todo mundo salvo, não. Ele diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, se você pode cair, é porque você pode perder sua salvação. É lógico que pode. Basta você, depois de dizer que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, continua vivendo em transgressão. Isso é uma vida totalmente fora do que a Escritura diz. Porque se você não continua obedecendo os mandamentos, vai ser aquele grupo, vai fazer parte daquele grupo que Yeshua falou. Muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos milagres, fizemos cura, nós abençoamos muitas pessoas, em teu nome nós fizemos o céu descer a terra. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a transgressão da Torá. Está lá em grego, anomia, que quer dizer não, nomos, lei. Aqueles que dizem não à lei, que é traduzida como iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que transgridem a lei. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, transgressão da lei. Então é possível perder a salvação. Você solicita ao Eterno de estar arrependido e pede ao Eterno que derrame sobre você o sangue do Cordeiro e que você vai ter uma vida nova de santidade e obediência ao Eterno. Mas você não vive. Vou andar, porque senão chega a parte que Yeshua vai ensinar sobre isso. Fica difícil, né? Eu só ver aqui um minutinho mesmo. Um minutinho aqui. Um detalhe isso, tá? Porta batendo ali, tava o maior barulho. Aí o versículo 12 diz o seguinte, ó. Vegam et shabbatotai natati lachem leot beni uveinehem. Diz: e entreguei-lhes meus shabatot como um sinal, leot, como um sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu, Adonai, sou o único que os santifica. Na realidade, ele diz: entreguei meu shabatot entre mim e eles, entre eles e os seus filhos, né? Aí diz: que ani Adonai mi kadesham, que os separa. Olha, a palavra kadosh de novo. Veja como é sempre aparecendo, né? O Shabat como um sinal, certo? O Shabat como um santo, separado desde o início, no livro de Êxodo e nos profetas, e também Yeshua vai santificar esse dia. Só que da maneira correta. Ele vai dizer a verdadeira interpretação sobre o Shabat. Para que ele foi feito. O Shabat não foi feito para ele ser adorado. O Shabat foi feito para ele ser usufruído. Só que o ser humano, com a sua religiosidade, deixou de usufruir o Shabat para ser assenhorado pelo Shabat. Loucura. Yeshayahu 58, versículo 13, diz o seguinte: se desviar o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o Shabat de delícia. Olha para isso, que coisa. Esse mouse é horrível, viu? Menino, eu vou fazer uma linha reta, ele sobe. Tentar aqui chamar o Shabat de delícia.
para o santo Adonai, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem procurando fazer a sua própria vontade, nem falar suas próprias palavras. Então, a essência do Shabat está aqui. Yeshayahu 58:13. É só você não procurar benefício próprio neste dia. Procure benefício próprio em que dia? Você tem 6 dias para isso. Esse dia é o dia que você para olhar as obras do Criador e para olhar o seu próximo. Se ele está precisando de alguma necessidade que é indispensável, faça. Se ele está com fome, dê de comer. Se ele está doente, cure. Você é médico, você é cozinheiro, não, então faça. Então te deleitarás no eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do eterno falou. Então, não confie em mim não, meu irmão. O que eu estou falando não. Confie no que está escrito. Aqui está escrito. Quem escreveu isso? Quem mandou o profeta escrever? Foi o Eterno. Está dizendo que a gente deve chamar o Shabat de delícia. Agora, muitos idolatram o Shabat. Colocaram o Shabat até como um Deus. Onde o ser humano tem que servir ao Shabat. É aí que entra o testemunho indispensável do nosso mestre Yeshua. É aqui que eu venho responder àquele meu amigo que faz parte aqui do canal, que ficou com uma certa dúvida sobre o papel de Yeshua. E a dúvida dele é de muitos. Por isso que eu estou usando esse exemplo. Que a gente precisa, sim, da interpretação de Yeshua, porque senão, meus irmãos, fica vazio. E o conhecimento que eu tenho certeza que os professores do canal Techuvá Total têm sobre o Shabat, que o torna essa delícia, literalmente. Então, para mim, no começo era um pouco difícil, era um pouco pesado. Hoje é uma delícia, eu fico contando as horas para o Shabat. Esse conhecimento só foi recebido através do ensinamento de Yeshua. E é isso que a gente quer passar para vocês. Aqui está uma ilustração do nosso mestre fazendo a leitura da porção no dia de Shabat, nessa sinagoga em Nazaré, né? Natseret. Tive o prazer de visitar no ano passado aí, eu, meu amigo o Moré Felipe, tanto os outros professores também, o Daniel, o Raimson e o meu amigo, meu irmão, o Diprício. E a gente teve o prazer de participar aí, de chegar até essa sinagoga, a qual o nosso mestre, certo dia, 2000 e poucos anos atrás, 2020 e poucos anos atrás, ou cerca de 2000 certinho, né? Ninguém sabe direito. Ele pisou nessa sinagoga e ele ensinou a Torá. E tá lá no texto, deixa eu só clarear aqui um pouco, para a gente entrar na última parte aqui do estudo. Diz assim: e chegando a Natseret, onde fora criado ali, e caminhou para a sinagoga no dia de Shabat, conforme o seu costume, levantou-se para ler. Então, se o Shabat, meu irmão, se você é discípulo de Yeshua e não tem a guarda do Shabat como teu costume, você está em erro no caminho do Messias. Está em transgressão, conforme o caminho do Messias. Porque para ser um discípulo de Yeshua, a Bíblia é clara, nós devemos andar como ele andou. Então, se você não tem costume em santificar o Shabat e transformar isso como teu costume, como algo que está no teu dia a dia, a guarda do Shabat, existe um erro no teu caminhar. Tá aí a gente no campo de trigo, né? Fazendo a colheita.
nessa caravana que entrou na minha história. Eu acho que até a consumação dos séculos eu vou me lembrar de cada momento. Esse dia nós colhemos trigo, ainda tenho aqui esses trigos. Vou pegar aqui para vocês verem. Deixo guardado aqui para nunca mais me esquecer. Tá? E toda vez que vem alguém aqui em casa, eu entrego um trigo desse que foi colhido neste dia. Tá aqui guardadinho. Tem várias coisas aqui que me remetem ao tempo que eu passei lá em Israel. Pedrinhas lá, esses cestos que ficam lá no Yarden, menorzinha. Eu sempre tenho guardado aqui para a minha lembrança. Então, o que é que Yeshua ensinou? O que é que o nosso mestre ensinou acerca deste dia? O que deve ser feito neste dia? O que não pode faltar neste dia? E para que este dia foi criado? Eu vou finalizar esse estudo com esses textos. Vou fazer só a leitura dos textos em português, para ser mais rápido, apesar que o meu hebraico é muito fraco, mas por isso eu vou fazer mais rápido para a gente poder falar tudo. Livro de Matitiarro, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: certo Shabat, veja como era algo que fazia parte do ensino de Yeshua. Ele fala muito sobre o Shabat. Agora, sobre o primeiro dia, o domingo, você não vê quase nenhum texto, a não ser um ou dois textos aí que aparecem que no primeiro dia as mulheres foram lá no seu sepulcro, mas já estava aberto, ou seja, já tinha saído. Ou seja, que elas, quando chegaram no primeiro dia, já não estava mais lá. Ou seja, ele saiu no Shabat também, né? Até nisso, por trás do texto, o Shabat faz parte. Diz o seguinte, ó. Certo Shabat, Yeshua estava andando por entre alguns trigais. Os seus talmudim estavam com fome e começaram a colher com as mãos e alguns grãos e a comê-los. Então, a primeira pergunta que eu faço é transgressão colher no dia de Shabat? Perguntar a vocês aí. É transgressão colher no dia de Shabat? Muitos religiosos dizem, olha aí, Yeshua trabalhou no dia de sábado. Ele mandou o povo colher no dia de Shabat. Aí vocês têm que tirar essa dúvida de mim e de muitos, né? Se é uma transgressão, ele fez isso intencionalmente, e transgrediu o Shabat, ele pecou. Se pecou, ele não pode ser o Messias. Se ele foi conivente com o pecado dos outros, também é uma transgressão. Se houve essa conivência, que não aparece Yeshua colhendo, mas sim seus discípulos, ele também está em transgressão. Se decidam, porque se ele transgrediu, ele não pode ser o Messias. Agora, será que Yeshua transgrediu o mandamento do Eterno ou o mandamento dos homens? Porque esses homens, o escritor Matitiarro, Mateus, faz questão de colocar algo muito importante que ele colheu com B e Adão, com as mãos. Ele não colheu esse trigo com um instrumento de corte. E o texto fala claramente, estavam com... Eita, tá conforme, né? Pode ter sido o corretor. Deixa eu colocar aqui. Com fome. Pronto. Eles estavam com fome e começaram a colher com as mãos e colheram. E comeram, né? Colhendo com as mãos e colhendo. E comeram. Qual é o detalhe mesmo? Lá no livro de Levítico, Vaikra, eu não coloquei aqui o texto, mas tá funcionando aqui. Vamos ler de novo. Estou usando muito hoje os textos extra. Levítico 23, se não me engano, versículo 24, diz o seguinte. Vamos lá. Diz assim.
Versículo 22 diz: Quando colherem os grãos maduros produzidos na terra, não colham todos os cantos do campo. Juntem as espigas dos grãos deixados pelos ceifeiros e deixem-nas para o pobre estrangeiro. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Deixar para o pobre e para o estrangeiro. Existia um mandamento, que é o que a gente observou lá em Israel, por isso que eu trouxe essa foto, que até hoje é praticado, que não se colhe os cantos da propriedade e era deixado para o pobre e para o estrangeiro. Quem é pobre? É a pessoa que não tem recurso para comprar o alimento. Então se deixava nos cantos da propriedade. Por que eu fiz a questão de ler esse texto? É o único versículo, observe, é o único versículo aí que destoa da parte de festividades. Porque o Levítico 23 fala sobre o Shabat, sobre as festas de Pessa, festa de Shavuot, todas as festividades do Eterno. Tá falando só sobre festa, 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 festa. Chega no versículo 22, ele para a questão das festas no meio e fala, olha, quando vocês colherem, deixe trigo ali para o pobre e para o estrangeiro. Por quê? Porque nas festas do Eterno, ninguém pode ficar com fome. E o Shabat semanal é uma festa. E esse mandamento foi esquecido pelos Perushim e Soferim. O Eterno colocou esse mandamento exatamente onde se fala só sobre festa. Você pode ler todo o capítulo 23 de Levítico, não vai falar nada sobre outra coisa a não ser festa. Do nada, o único versículo que destoa de tudo é esse mandamento sobre deixar, não parar o canto das plantações para deixar para o pobre e o estrangeiro comer. Porque o Eterno queria que no dia de Shabat e no dia das festividades, essas pessoas comessem, se alimentassem. E o texto é claro que fala que esses discípulos de Yeshua estavam com fome e comeram, se alimentaram com as mãos. Porém, na lei oral, que hoje é conhecida como Talmud, é proibido até colher com as mãos para comer. É proibido você sair de casa carregando alguma coisa. É proibido você fazer determinadas ações, acender uma luz. É proibido centenas de coisas que amarraram o Shabat. O Shabat está engessado, a sua mão está proibida de fazer qualquer coisa. Ela tá dura, enrijecida. Ou seja, o que o Eterno disse, faça, a religião em si endureceu a mão, dizendo que você não pode fazer nada. Deixaram o Shabat amarrado de um jeito que não dá para fazer nada no Shabat. Até daqui a pouco vai mandar dizer, olha, se você respirar no Shabat mais do que tantas vezes, olha, não sei não, viu? Tem alguns que são mais puxados, que é proibido até fazer necessidade fisiológica em determinados dias. Cara, é um negócio fora do comum. Porém, Yeshua é o espírito da profecia. Yeshua é aquele que tem conhecimento sobre cada mandamento. Aí diz o seguinte: os perushim vendo aquilo disseram: olhem, seus talmidim estão fazendo o que não é permitido no Shabat. Aí muitos pegam aqui e dizem: olha, tá vendo? Yeshua transgrediu o Shabat. Mas não era permitido segundo quem? A Torá, a lei do Eterno ou a lei dos homens? Evidentemente que é contra a lei dos homens, porque se fosse contra a Torá do Eterno, Yeshua estaria transgredindo, ele e seus discípulos. Yeshua vai dar uma aula para eles agora, que é fenomenal. Olha o que ele diz. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Yeshua vai trazer uma lição para eles. De que a vida precede qualquer mandamento. Mesmo até mandamentos que pareçam ser mais importantes. Se existe uma necessidade, o Eterno, ele evidentemente que ele não é um ditador. Ele é aquele que impõe as regras, mas que sabe separar casos excepcionais, casos em que a vida precisa ser preservada. Tá aí, ó, uma ilustração, né? Do povo apontando para os discípulos de Yeshua que estavam colhendo com as mãos e comendo
no dia de Shabat. E observe que aqui é o caminho, essa ilustração é perfeita. E o artista que fez isso aqui é algo fenomenal. Aqui é o caminho de pedras, né? Vocês estão vendo aqui. E nos cantos da propriedade, elas não são colhidas até os dias de hoje. Então eles passavam, colhiam e com as mãos e comiam. E Yeshua está dizendo, você não viu o que Davi fez com seus amigos quando eles estavam com fome? Aí diz o seguinte, ó, ele entrou na casa de Elohim e comeu o pão da preposição, o que lhe era proibido, bem como seus companheiros, ele é permitido apenas aos Kohanim. Esse pão é o que ficava dentro do Mishkan. Davi e seus companheiros comeram aqueles pães da presença. Que o texto da Torá diz que são sagrados, são separados apenas para os Kohanim, aos sacerdotes. Ele ficava 7 dias diante da presença do Eterno, e só então, quando eles eram renovados, aqueles pães saíam e ficavam para os filhos dos sacerdotes, e eles eram renovados. E aqueles pães foram usados por Davi e seus companheiros. Ou vocês não leram na Torá que no Shabat os Kohanim profanam o Shabat e ficam sem culpa? De que forma eles profanam? Eles fazem todo o Shabat um sacrifício, de manhã e à tarde. Eles trabalham fazendo um sacrifício. E o trabalho do Kohanim é fazer sacrifício. Mas segundo eles, a interpretação deles, como os favorecia, eles não consideravam um trabalho. Mas Yeshua disse, isso é um trabalho. Mas que trabalho é feito? Esse trabalho é feito só para o benefício dos sacerdotes ou é para o benefício de toda a nação de Israel? Porque sem essa obediência que o Eterno ordenou, toda a nação poderia perecer. É um mandamento perpétuo do Eterno. E ele deveria ser cumprido, assim como o Shabat é um mandamento perpétuo e deve ser cumprido. Mas eu vos digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Aí eu pergunto a vocês. Quando Yeshua diz que... É isso que eu quero perguntar. Quando Yeshua diz que está aqui alguém maior do que o templo, ele está falando dele mesmo ou ele está falando dos seus discípulos que estão colhendo espiga no Shabat? Uma interpretação simples que vocês vão fazer agora. Tá Yeshua e os Perushim debatendo, tá? Sobre uma aparente transgressão dos discípulos de Yeshua. E Yeshua está conversando com eles e ele diz, aqui está alguém que é maior que o templo. Ele está falando dele mesmo ou ele está falando dos discípulos que estão colhendo com as mãos? E Yeshua não está falando em momento nenhum, meus irmãos, sobre ele. Ele está apontando para os discípulos e está dizendo, aqui está quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo, meus irmãos? É eu, é você, é qualquer um. Mais importante para o Eterno do que o templo. Sabe por quê? Se não existir ninguém para servir ao Eterno, para que serve o templo? Um templo vazio, sem a adoração, aquele que serve ao Eterno. Se todo mundo morrer, para que vai servir o templo? Se aqueles discípulos que estavam com fome perecerem por causa da fome, para que o templo? Como Yeshua disse, que Davi pegou os pães na preposição. O Eterno sabia que se eles morressem, eles não teriam, não teria sentido a adoração. Como é que eles iriam adorar depois ao Eterno? Como é que Davi ia poder depois trazer tantos momentos bons para o Eterno? Foi por causa da preservação da vida de Davi naquele momento que posteriormente Davi se tornou o homem que ele era. E Yeshua está dizendo, apontando para os discípulos, dizendo, está aqui quem é maior do que o templo. Quem está comendo esses alimentos é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro a misericórdia a sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes. Então Yeshua está dizendo que, voltando dizendo, ó, ele está falando de novo para esses discípulos dele. Vocês estão condenando inocentes. Está dizendo que eles, os discípulos dele, são maiores do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Essas pessoas estão comendo. Não existe templo se não houver pessoas para adorar o Eterno. Aí ele vai mais além.
Pois o filho de Adão também é senhor do Shabat. Esse filho de Adão, novamente, está se falando dele ou o filho dos homens? O filho do homem. O discípulo que estava pegando com a mão ali, colhendo e comendo. Muitos pegam esse texto para dizer, olha aí, Yeshua dizendo que ele é senhor do Shabat. E se for ele é senhor do domingo? Não, é senhor do Shabat. Mas eu estou afirmando a vocês. E quando a gente lê o texto, diz, ó, que ben Adão, pois o filho de Adão, Gam Adon, também é senhor, Ha-Shabat, o senhor do Shabat ele é. Pois o filho de Adão também é senhor do Shabat. Ou seja, que o Shabat é para servir ao ser humano. Outro texto, Yeshua diz isso. Pois não é o homem que serve ao Shabat, mas o Shabat serve ao ser humano. O filho do homem também é senhor do Shabat, ou seja, ele que ordena o Shabat. Esses discípulos, a vida deles é mais importante até do que a do templo de Jerusalém, Yeshua está dizendo. Eles são maiores do que o templo. E se o templo, no dia de Shabat, tem muita gente servindo ali, fazendo os serviços para que o templo funcione, por que no Shabat não se pode alimentar o próximo? E Yeshua continua, meus irmãos. Olha, o cajado nesse dia desceu, viu? No versículo 9 diz, saindo daquele lugar, entrou na sinagoga dele. Então Yeshua pegou todo mundo, deu essa pisa neles ali, e eles ficaram encafifados, né? Ficaram, papai, e agora ele pegou a gente realmente. Mas vamos pegar ele ontem? Vamos fazer outra aqui com ele? Vamos fazer uma paradinha com ele aqui? E Yeshua foi com eles para a sinagoga. Saindo daquele lugar, entrou na sinagoga deles, daquele grupo, né? Como era costume de Yeshua, ir no Shabat para a sinagoga. Ele saiu do seu costume? Não. No Shabat ele foi novamente para a sinagoga. Lembrando que eu disse, esses perushim com seus mandamentos excessivos atrofiaram a mão de fazer, né? Ou seja, atrofiaram o entendimento de se praticar o Shabat. Então eles estavam com a mão atrofiada, eles não tinham as suas práticas sãs, em plenitude. O Shabat é um mandamento prático. Se guardar o Shabat é você fazer aquilo ali acontecer. Versículo 10 diz: estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusá-lo de algo. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no Shabat? Por quê? Na interpretação rabínica, é proibido curar no Shabat, que ele diz que é uma melachá, um trabalho. Mas Yeshua era médico. Yeshua recebeu por isso? Evidentemente que não, meus irmãos. Por isso que ele vai fazer exatamente isso. Olha o que ele diz. Entretanto, ele respondeu: se tiverem uma ovelha que cair em um buraco no Shabat, qual de vocês não a pegará a tirá-la de lá? Ou seja, tem um animal caindo num buraco. Você não vai tirar ela de lá, não. Ela está sofrendo, está angustiada. Provavelmente os rabinos disseram, os perushim e soferim disseram: sim, a gente vai tirar, está em risco de vida. E Yeshua diz: ok. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no Shabat. Então Yeshua está dizendo que as proibições que esses homens estão fazendo no Shabat são vãs e não tem efeito nenhum. Porque é permitido sim curar no Shabat, fazer o bem no Shabat, sem receber nada em troca. Aí Yeshua faz isso, né? Então ele disse ao homem: estenda a sua mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, do mesmo jeito que Yeshua está curando a mão desse homem, meus irmãos, ele estava ali pronto para curar a compreensão daqueles homens sobre o Shabat. Aí eu pergunto a você: a sua compreensão sobre o Shabat está com as mãos engessadas, atrofiadas, ou você já é liberto pelo nosso Mestre Yeshua para a compreensão verdadeira do que é o Shabat? Que é tudo que eu disse aqui nesse estudo, de admirar as obras da criação do Eterno,
de fazer o bem ao seu próximo, de esquecer de si mesmo, procurar, deixar de procurar os seus próprios prazeres, como está lá em Yeshayahu, capítulo 58, versículo 13, se eu não me engano. Tirar o pé de fazer seus próprios afazeres, seu próprio desejo. E fazer aquilo que o Eterno considera santo e bom. Separado dos outros dias. Que é isso que Yeshua vem ensinar. E Yeshua não fazia nenhuma obra para benefício próprio no dia de Shabbat. Então somente ele curava, alimentava e ensinava neste dia. Que assim seja a nossa vida, que assim seja o nosso cotidiano na presença do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. À tarde a gente se encontra. Vou ali dar uma descansada. Para à tarde a gente continuar e finalizar essa linda porção da Torá. Espero que todos vocês perdoem qualquer coisa que eu tenha dito. Não é nada pessoal. Estou falando de mim mesmo primeiro. E que a gente possa estar juntos aí nessa tarde para finalizar essa porção. Fique agora com a Birkat Kohanim, com o meu amigo e meu irmão Yosef Torres. Baruch